Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. De pé como você está, levante as suas duas mãos para os céus. Feche os seus olhos e eu quero que você apresente a Deus a sua vida neste momento. Diga para Deus o quanto você tem fé e fale para Ele: Senhor, eu estou aqui no teu santuário nesta terça-feira para buscar e receber do Senhor a cura pela fé. Fale com Deus o que tem dominado aí a sua fé, a certeza da sua cura, só coisas positivas que te puxam para frente, porque a sua cura está diante de você, o seu milagre está diante de você, a sua libertação está diante de você. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar se apegando ao seu passado. Ah, porque eu já sofri muito. Ah, porque a vida inteira foi assim. Ah, porque eu já tentei tantas coisas antes. Ah, porque antigamente as coisas eram desta forma. Para de se prender ao seu passado. O que Deus tem para você está no seu futuro. A cura que Deus tem para você está aí diante de você. A libertação que Deus tem para a sua vida está diante de você. A fé não é o que você sente. Não, meu amado irmão, minha amada irmã. Não tem nada a ver os seus sentimentos com a fé. A fé é a certeza do que você espera receber de Deus. A fé é a convicção do que você não está vendo agora, mas você tem certeza que você verá acontecer na sua vida, porque a cura é pela fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, a fé traz à existência as coisas que não existem. Então eu quero que você ore agora e fale com Deus: Senhor, pela minha fé, eu posso me ver curada. Pela minha fé, eu posso me ver curado. Pela minha fé, eu posso me ver liberto. Pela minha fé, eu posso me ver liberta. Pela minha fé, eu posso ver o meu filho curado, a minha filha curada. Pela minha fé, eu posso ver a libertação que eu estou buscando na vida dessa pessoa que eu amo. Fale com Deus agora. Isso. Rasga o seu coração diante de Deus e fala com Ele: Senhor, a minha fé está dominando a minha vida neste dia, aqui no santuário, neste dia da cura, nesta terça-feira. Isso. Fala com Deus. Isso. Deus está te ouvindo. Esta é a casa do Pai, você está falando é com Ele. Escuta, Deus já está agindo na sua vida. Deus já está agindo no seu corpo. Deus já está operando na sua mente. Agora peça a Deus o que os apóstolos da igreja primitiva pediram ao Senhor Jesus. Peça para Deus assim: Senhor, aumenta a minha fé. Isso, muito bem. Agora feche os seus olhos, continue com as mãos erguidas aos céus e eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento aqui na tua casa, no teu santuário,
a vida desta mulher de fé, que ergue as mãos aos céus e diz: Deus, olha para a minha fé aqui no santuário e vem operar um milagre na minha vida. Eu te apresento, meu Pai, a vida deste homem de fé aqui no teu santuário, que está com as duas mãos erguidas aos céus e os olhos fechados, com o pensamento ligado no Senhor, e pede ao Senhor: Deus, olha para a minha fé aqui no santuário, nessa corrente poderosa da cura, e vem me curar. Ó Pai, eu sou um milagre do Senhor nessa terra. O Senhor me curou quando o médico disse que não tinha cura. E assim como eu, milhares de pessoas estão recebendo a cura do Senhor, a cura pela fé, cura de doenças incuráveis, libertação de situações impossíveis de serem saídas dessa situação. E o Senhor está fazendo o que ninguém pode fazer, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e não há outro Deus soberano, todo-poderoso. Só o Senhor é Deus, não há outro. E não tem nada difícil demais para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Nada, nada. Tem coisa que é difícil para mim, Deus. Eu sei disso. Tem coisa que é difícil para esse meu irmão, para essa minha irmã. Eu sei disso. Tem mesmo, é verdade. Tem coisa que é difícil para o médico, é impossível para a medicina. É verdade, tem mesmo. Tem muitas doenças incuráveis. Tem coisa que é difícil para o ser humano, é impossível. Mas para o Senhor, Pai, o que é difícil para o Senhor? O que é impossível para o Senhor? Nada, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus que faz o que ninguém faz, que vai aonde ninguém vai. E nessa hora, Senhor, em que ergo as minhas mãos junto com esse meu irmão, com essa minha irmã aqui no teu santuário, eu peço ao Senhor, cure esta mulher de fé, cure este homem de fé. E a estes que já receberam a sua cura dessa corrente poderosa da cura, pelo teu poder que foi ativado na vida delas pela fé, pela obediência, que o Senhor mantenha a cura dessas pessoas, a libertação delas. É claro, tudo que é conquistado pela fé é mantido pela fé. Eu peço ao Senhor, Pai, estenda as tuas mãos poderosas e trabalhe pesado na vida, no corpo, na mente dessa pessoa aqui hoje. E eu abro agora a formação desse elo poderoso, da corrente poderosa da cura. Que a tua palavra cale fundo em cada coração. Que a revelação do teu Espírito venha com força e poder, autoridade sobre a vida dessa pessoa. Corrigindo o que está errado, discernindo o certo do errado, o bem do mal, a luz das trevas. E dando a ela força de ação, porque uma ação no mundo espiritual vale mais do que 1000 palavras. Senhor, eu te agradeço por cada testemunho de cura dessa corrente poderosa do agir do Senhor na vida do teu povo. E eu peço ao Senhor, acredite nessa pessoa, que está aqui com as mãos levantadas em direção ao teu altar, erguidas aos céus em direção ao Senhor, que te pede para receber a cura, porque ela já entendeu que ela tem que estar dia 2 de novembro no Monte Manaim para fechar essa corrente e consolidar no mundo espiritual a cura, o milagre, a libertação que ela está buscando do Senhor nessa corrente, e vai receber. Se não recebeu até hoje, vai receber até dia 2 de novembro. Porque o Senhor prometeu assim, e o Senhor é Deus de promessas e cumpre as tuas promessas na vida daqueles que cumprem os seus deveres no mundo espiritual. Obrigada. Obrigada, obrigada demais por tudo, cada testemunho, cada cura, cada milagre. E eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua cura, o teu poder sobre a vida de cada pessoa que ora comigo agora, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você
E daqui a pouquinho nós vamos entrar profundamente nessa revelação do Espírito. Mas antes, queiram se assentar, por favor. Eu quero trazer aqui alguns testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito na vida do povo, nessa corrente poderosa da cura. Lembrando que não importa o dia que você começou essa corrente poderosa da cura. Tem muita gente começando a corrente poderosa da cura hoje, aqui no santuário, e Deus sabe que você está começando a corrente da cura hoje, porque você chegou no santuário recentemente para buscar sua cura, porque você está vindo hoje pela primeira vez, porque você realmente não teve condições de começar antes e não quer perder esse portal de cura divina que Deus está abrindo às terças-feiras aqui no santuário para curar e libertar as pessoas. Mas o mais importante de tudo que você tem que entender dessa corrente poderosa da cura é o seguinte. Olha aqui nos meus olhos, presta atenção. O grande segredo dessa corrente poderosa da cura é o foco espiritual. Uma pessoa que está buscando cura é porque ela está perdendo vida e perdendo para a doença. Uma pessoa que está doente, ela está mais perto da morte do que uma pessoa que está saudável. E essa doença, ela não é só física. Hoje eu vou provar para você na palavra de Deus que a maioria das doenças que uma pessoa sofre na vida dela, que levam ela à morte antes da hora, são de ordem espiritual. Tudo de ruim não foi Deus que pôs na sua vida, vem do maligno. Pode ter sido provocado por uma ação tola sua, ou pode ter vindo de herança, de maldição dos seus pais, avós, bisavós e acometeu sua vida. Pode ter sido mandado para você por alguém que te invejava, por alguém que queria ver sua destruição, por alguém que odiava ou invejava seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó e quis ferir essas pessoas atingindo você, que é uma pessoa amada por esse ente querido que é invejado. Tanta coisa pode acontecer para uma pessoa cheia de saúde cair doente. Erros médicos, tanta gente fazendo a corrente da cura para ser liberto e curado pelo poder de Deus de sequelas que ficaram, que são incuráveis. Do Covid, da dengue, da zika, da chikungunya. Muita gente, muita gente. E a cura, ela pode ser também de um vício, porque o vício, ele é uma doença na mente da pessoa terrível, que mata a pessoa. Tem um joguinho aí que tá muito famoso, e que tá até tomando assim rapidamente uma proporção devido à manipulação na cabeça das pessoas e ao vício, né, a necessidade das pessoas de terem contato fácil com esse joguinho. E tem muita gente que está surtando por causa desse joguinho. Gente que recebe o salário hoje e hoje mesmo gasta todo esse dinheiro nesse joguinho. E pais de família que estão viciados nesse jogo, gastam o dinheiro todo no jogo na esperança de que na próxima jogada eu vou recuperar tudo que eu perdi. Isso é uma manipulação das trevas. E aí ele está perdendo o quê? A dignidade, a coragem de enfrentar a família e dizer: não tenho dinheiro para pagar as contas e manter essa família porque gastei tudo no jogo. Fui dominado pelo mal que me convenceu de que se eu jogasse mais uma vez, mais uma outra vez, eu iria recuperar o que eu perdi. E acabei matando a saúde financeira dessa família, a minha saúde financeira. E tem gente se matando por causa dessa perda da dignidade. Não olha mais nos olhos, vive temeroso, com medo, com vergonha, por causa de situações que foram provocadas por espírito das trevas. Não foi a pessoa. É como uma droga. A primeira tragada que a pessoa dá na droga quando lhe é oferecida é culpa dela. Ela deu abertura, deu brecha para o inimigo. Dali em diante, quando ela cai no vício, já é uma manipulação das trevas, ela não tem força sozinha para sair. Então, é de ordem espiritual
E você tem que entender que não adianta você ficar lutando a luta errada. O apóstolo Paulo fala profundamente sobre isso. Ele fala assim: eu não luto como quem esmurra o ar, vive golpeando e não atinge o inimigo, vive se esforçando para poder lutar, está na luta, está sempre na luta, mas está sempre perdendo, porque quem está vendo o campo de batalha certo é o inimigo, e ele está te acertando. Enquanto você está golpeando para um lado, o inimigo está te atacando pelo outro e está acabando com a sua vida. Então é muito importante você entender que a cura pela fé, ela acontece em diversas áreas da vida de uma pessoa. E por que essa corrente poderosa da cura, o foco dela é dia 2 de novembro? Aí você pode me perguntar, principalmente você que está vindo hoje pela primeira vez e está começando a sua corrente poderosa da cura hoje. Apóstola, como terminar dia 2 de novembro? Uma corrente que eu estou buscando vida. E 2 de novembro é rememorar dos mortos? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo! Tudo! Doença é para te levar para a morte. O mundo, ele é dominado por espíritos das trevas, e todo tipo de males e sofrimentos é colocado na vida de uma pessoa por espíritos das trevas. Não tem meio do caminho. Ou a pessoa é de Deus, ou ela é do diabo, do inimigo que está dominando ela, querendo ela ou não. Então, enquanto o mundo rememora os mortos, porque o mundo é dominado por Lucifer, o reino dos céus na terra celebra a vida. Por quê? Apesar de estarmos neste mundo, não pertencemos a este mundo. Os poderes das trevas que manipulam esse mundo não nos atingem, porque apesar de estarmos aqui, somos um povo separado que não é atingido pelo inimigo. Por quê? Porque nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, e então permanecemos inabaláveis, firmes. Então é muito importante você entender que a corrente poderosa da cura, ela está a cada terça-feira te forjando, te preparando para que, ao receber a sua cura, o inimigo não tenha mais acesso de adoecer você, não tenha mais poder na sua vida. Por isso que você vai, dia 2 de novembro, no Monte Manaim, contar seu testemunho que você recebeu a cura pela fé na corrente poderosa da cura, e fazer um pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel, para que inimigo nenhum tenha mais acesso à sua saúde, à sua vida, e coloque de volta esse mal, essa doença, esse sofrimento, esse vício que Deus está arrancando de você dentro da corrente poderosa da cura. Entendeu? É muito forte essa corrente. E fechar essa corrente dia 2 de novembro é assim, é essencial. É fechar a porta na cara do inimigo. Você entendeu? Então preste atenção. A Alciane, ela chegou no santuário para a corrente poderosa da cura na terça-feira, sentindo muitas dores no braço e na coluna. Ela veio para o santuário para buscar a cura dela desse mal. É importante aqui de cara eu já explicar para você. Se você está aqui buscando a cura por uma dor, dor não é doença. Toda dor é um sintoma, é o seu corpo inteligente, que Deus fez, inteligente assim, sinalizando para você que tem algo de errado ali naquele lugar que está gerando aquela dor. Não existe dor aleatória. A dor, ela tem uma causa, que é uma doença. Então, quando você vê uma pessoa contando testemunho dela, eu cheguei com dor e depois da oração não senti mais dor, quer dizer que ela recebeu a cura do que estava gerando aquela dor. Porque uma pessoa que está saudável, ela não sente dor. Sentir dor não é normal. Os médicos falam isso, né? Sentir dor não é normal. Por mais que você possa dizer assim, mas eu já me acostumei com essa dor. Não é normal. Isso não quer dizer que não há um problema aí, que não há uma doença aí gerando essa dor. Então, a Alciane, ela sentia muitas dores no braço e na coluna. Tinha alguma coisa errada ali no braço e na coluna dela.
ou na coluna que estava irradiando para o braço, né? Então ela foi buscar a cura pela saúde, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Aí ela recebeu a primeira oração da cura no primeiro elo que ela estava formando na terça-feira aqui no santuário. Ela chegou para buscar a cura. Primeira oração que ela recebeu, quando terminou a oração, a Alciane conta que a dor sumiu completamente, ela foi completamente curada. Olha aí, ela foi curada. De quê? De dor? Não, de uma doença que ela ainda não sabia o que era, mas estava ali, gerando dor, inclusive. Entendeu? Tem gente sendo curada de doenças silenciosas. Doenças no coração, doenças no sangue, doenças no sistema nervoso central, doenças silenciosas, depressão. A pessoa se vê triste, cabisbaixa, desgostosa da vida, mas ainda não tem um diagnóstico. Mas tem sintomas. Você entende? Tudo que te faz se sentir mal, sentir dor, é algo de errado na sua saúde, quer seja psíquica, doenças emocionais, psicossomáticas, ou física, ou até mesmo doenças espirituais. Medo, perturbação, audição de vozes, visão de vultos, coisas mexendo. Você está sozinho, de repente mexe, cai coisa. Não tem vento, não tem nada, porta aberta, janela aberta. Isso tudo aí é sintoma de doença espiritual. Entendeu? A Eliassi, fazendo a corrente da cura pela saúde do filho, durante a oração ela sentiu uma presença muito forte de Deus e o corpo dela endureceu todinho. O que é isso, apóstolo? Se a Eliassi é uma mulher de Deus, está buscando pelo filho dela, que o problema está no filho dela, como é que ela tem uma reação dessa assustadora na hora da oração da cura? Ela sentiu o corpo dela todinho endurecer. Tanta gente recebe a oração e sente alívio. Ela que estava bem, buscando pelo filho que está mal, de repente o corpo dela sentiu tudo endurecer. O que é isso? O rígido. Isso é a intercessão. Isso é a representação. O filho dela não tem fé para fazer a corrente poderosa da cura, mas precisa de cura. A Eliassi tem fé para fazer a corrente poderosa da cura. E ela, cada terça-feira, não é ela que vem, é o filho, na pessoa dela. Ela representa o filho. Ela toma água da fonte de Ana, mentalizando o filho. Então é o filho que está recebendo essa força. Então, se tem uma reação espiritual, se tem uma guerra espiritual, e que faz a puxada forte aqui para o santuário, para essa batalha entre a doença e a saúde, entre a luz e as trevas acontecer, para a libertação do mal acontecer, se é a Eliassi que está aqui no santuário representando o filho, vai vir para o corpo dela, para a vida dela, momentaneamente na hora da oração, revelando coisas ocultas, entendeu? Então aqui, quando a Eliassi teve essa reação espiritual, que aparentemente não é boa, ali ela teve certeza de que a doença do filho é de ordem espiritual. Por quê? Porque a reação foi nela e foi algo pesado. Foi algo negativo. O corpo dela ficou duro, rígido. E aí ali ela viu o peso da batalha espiritual que ela está travando em favor da saúde do filho. Entendeu? É muito forte essa corrente. E Deus, ele não trata todo mundo igual. Porque você não é igual a mim, eu não sou igual a você, você não é igual a essa pessoa que está do seu lado, nem ela é igual a você. Todos somos diferentes. Todos somos especiais aos olhos de Deus. E aos olhos naturais, nenhum de nós é melhor ou pior. Somos todos filhos de Deus, necessitados da misericórdia e do poder de Deus na nossa vida, senão nós estamos perdidos. Porque o pecado mata a gente, acaba com a gente. Ninguém aqui consegue não pecar. Você peca numa coisa, Deus te mostra que você pecou, que você errou, você arrepende,
sofre uma metanoia, que é a mudança de mente, a mudança de comportamento, e não peca mais naquilo, mas você já está pecando em mais 3, 4, 5 outras coisas que você não pecava, e aí você começou a pecar. Por quê? Porque você tem a tendência pecaminosa. Por ser humano, você não é Deus, nem eu, só o Senhor é Deus. Então, é uma constante luta contra o pecado. E o pecado, o preço do pecado, a palavra de Deus diz que é a morte. Então, você vê assim, nessa corrente poderosa da cura, Deus agindo de maneira multiforme. Na vida de um ele age de uma forma, na vida de outro ele age de outra forma. Às vezes, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Você está esperando Deus agir numa área e de repente você vê alguma outra coisa numa outra área movimentando e você sabe que não foi você que provocou aquilo, foi Deus. Por quê? Deus tem informações sobre a sua vida que você não tem. Às vezes Deus mexe aqui para atingir aqui, ó. Você olha para cá e fala, Deus, eu acendi um sinal de alerta, eu preciso de socorro aqui. E Deus começa a agir aqui, ó. E você não entende, o que Deus está fazendo aqui? Eu preciso de cura aqui. De repente, isso aqui, ó, tá ligado aqui, ó, e tudo resolve. Por quê? Porque Deus tem informações sobre a sua vida que você não tem. Você tem que fazer sua parte bem feita e confiar que Deus vai fazer a parte dele bem feita, na verdade perfeita, né? Porque tudo que ele faz é perfeito. Você tem que fazer sua parte bem feita e confiar. Então, a Eliaci é uma experiência que ela viveu e que porque ela confia em Deus, está fazendo a corrente direitinho, ela está vendo reações no mundo espiritual de libertação do filho, acontecendo até no corpo dela. A Antônia, ela sofria com uma enfermidade no pé e sentia muita dor. Durante a oração, ela sentiu a dor sumir e quando terminou a oração não tinha mais dor nenhuma no pé dela. Ela foi curada de uma enfermidade no pé. Rosilene sentiu dor na perna e no joelho. E depois da oração a dor sumiu completamente. Ela foi curada de uma enfermidade no joelho e na perna. E depois da oração ela não sentiu mais dor. Marina foi buscar pela saúde e sentiu um peso nos braços e no corpo. Durante a oração, a dor sumiu e ela sentiu um alívio muito grande no seu corpo. Sem dor e alívio. Doença que foi colocada por espíritos de enfermidade. O alívio que ela sentiu, ela não relata que só a dor sumiu. Ela relata que a dor sumiu depois da oração e ela sentiu alívio na alma, né, no corpo dela. Alívio. Não só sumiu a dor, ela recebeu um alívio. Ela estava aflita, angustiada. Algo oprimindo ela espiritualmente. E ela só percebeu essa opressão espiritual quando ela recebeu a cura de uma doença espiritual que estava gerando uma doença física e por isso dor física nos braços e no corpo. Você entende? Você percebe isso? Então, tem muita gente descobrindo que está vindo buscar a cura física e está descobrindo que está muito mais doente espiritualmente. E Deus está curando tanto o físico quanto o espiritual. Às vezes ele cura só o espiritual e o físico, como consequência, recebe a cura. Por quê? Porque o físico estava refletindo uma doença espiritual. Entendeu? É muito profundo, né? Não é simples. Mas essa corrente da cura, não tem doença que escapa, irmão. Irmã, não tem doença que escapa nessa corrente poderosa da cura, viu? Deus pega tudo. Faz direitinho sua parte. Faz direitinho que você vai ver Deus agir na sua vida também. Francisca sentiu arrepios e dores fortes durante a oração. Depois que ela respirou fundo, a dor sumiu. Maria da Luz foi fazer a corrente pela saúde. Chegou no santuário sentindo dor nas costas, dor no estômago, dor na coluna. Ela foi nos médicos, fez tratamento e nada resolveu. Olha aí pra você ver. Fez tratamento,
foi nos médicos, nada resolveu o problema dela. E olha só, quantas dores ela sentia. Ela sentia dor nas costas, dor no estômago, dor na coluna. Fez tratamento, foi no médico e não resolveu. Ou seja, ela buscou soluções humanas, ela buscou soluções médicas e não conseguiu a cura. E o que aconteceu? Ela estava aqui fazendo a corrente poderosa da cura na terça-feira. Na hora que ela recebeu a oração da cura, todas as dores sumiram. Você entendeu? Que o médico não pôde fazer, que a medicina, que por mais potente que seja, é limitada, não pôde fazer. O médico dos médicos, o que tem todo o poder e não há limitação para o agir dele, fez. É isso. Forte, né? Completamente curada. Curada de algo que ela buscou cura antes e não alcançou. Olha, eu tenho muito mais para contar, mas eu vou parar por aqui porque eu me estendi bastante aqui nos testemunhos e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Pegue na sua mão a sua Bíblia e eu quero que você abra comigo de pé em reverência à palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 e 12. A mensagem hoje é diferente, muito profunda, muito forte. Eu quero que você preste atenção. Apesar de ser objetiva, é profunda. Hoje eu vou falar de um rei que foi ungido pelo profeta Samuel, homem de Deus, profeta de Deus verdadeiro, que esteve nessa terra, filho de Ana, fruto de um milagre. Profeta Samuel ungiu o rei Davi. Profeta Samuel foi, assim, um dos maiores profetas da palavra de Deus. E ele ungiu esse rei. E mesmo com a unção de um profeta forte, poderoso e verdadeiro, como a que ele recebeu do profeta Samuel, porque esse rei se perdeu na fé, se perdeu na vida, se corrompeu diante daquilo que ele recebeu de Deus. Ele perdeu a visão do sagrado e esse rei despencou lá de cima. Ele desobedeceu a Deus e ele foi possuído por Lúcifer. Por isso que eu falo toda terça-feira aqui, o segredo, o que é conquistado pela fé, mantido pela fé. Esse rei, o que ele fez? Ele não tinha nada. Quando Deus falou assim, profeta Samuel, pode ungir esse homem rei? Esse rei virou e falou assim, quem sou eu para ser ungido rei? Ele sabia a grandeza que Deus estava colocando na vida dele. Ele não era ninguém e de repente se tornou rei. E recebeu unção de Deus pelo profeta Samuel. E aí o que aconteceu? Ele foi ficando deslumbrado com as coisas que ele estava recebendo de Deus, por ter se tornado rei de Israel, e ele foi trocando o Senhor Deus, que lhe deu todas aquelas bênçãos, pelas bênçãos. Então ele parou de servir a Deus e desfrutar das bênçãos que Deus dava, para começar a servir as bênçãos e tentar usar Deus para servir as bênçãos com ele. Esse homem se perdeu de tal forma que ele mesmo deu cabo da própria vida. Possuído pelo Satanás, ele foi lá e se matou, porque ele não teve humildade de reconhecer que errou, se humilhar perante Deus, retomar onde ele caiu e se esforçar na fé para corrigir e tomar um caminho digno na fé. Ele foi ali, um bode, duro, soberbo, arrogante, e o fim dele foi trágico, pelas próprias mãos. Você vai aprender muito hoje. Prepara. O alívio para esse homem. Deus
dava através de Davi, através das mãos de Davi, que somada ao seu lábio entoava louvores a Deus. E esse homem recebia porções de alívio, mas não recebia cura, porque a cura tem que partir de você buscando a Deus. Por isso que a pessoa não pode se iludir. A corrente poderosa da cura, ela não pode ser feita à distância. Se você não tem condições de vir ao santuário em algum dos elos, mande alguém que vai vir para te representar. E tem que ser alguém de confiança, porque se essa pessoa vem e começa a corrente da cura por ela, ao invés de representar você, você quebra a sua corrente. É você quem tem que vir buscar o seu milagre. Deus não vai atrás de você. E esse homem, ele não buscava a libertação. Deus dava umas porções de alívio para poder estender um pouco a tolerância de vida dele, para dar mais oportunidade dele se arrepender, mas não se arrependeu. Se matou. Olha só. 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 e 12. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: Samuel, o profeta, unge Davi. É o título. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Esse rei que eu estou falando é Saul, que veio antes do rei Davi. E Deus disse para o profeta Samuel: eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chofar com óleo e vá a Belém. Eu uso o chofar sagrado para fazer a troca de raízes. Troca de raízes no Santo dos Santos, no Monte Manaim. Olha, é forte demais. Eu fiz troca de raiz na minha vida. Meus filhos fizeram. Porque é necessário. Todo mundo tem que fazer. Saul não fez troca de raízes. Ele tinha que lutar todo dia aquela guerra contra a natureza dele. Davi fez troca de raízes. E a natureza de Davi foi transformada de dentro para fora, da seiva das raízes da sua vida para fora. Então faz toda a diferença no dia a dia de uma vida inteira com Deus, tá? Então aqui Deus estava orientando o profeta Samuel: encha um chofar com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer dele rei. Versículo 12 agora. Jessé mandou chamá-lo e ele veio chamar Davi. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Palavra de Deus, palavra de salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Agora eu quero que você abra comigo no capítulo 18. Então aqui a gente já viu que o profeta Samuel ungiu Saul rei. Porque Saul desobedeceu a Deus. Tentou dar um de profeta da própria vida e ofereceu a Deus um sacrifício que o profeta Samuel não pediu. Ele então começou a pegar problemas para a vida dele. E não se arrependia. E não se humilhava perante Deus. Foi ainda assim, levando o peito, né? Como dizem. E aí as coisas foram só piorando para Saul. Até que Deus chegou nesse ponto que nós lemos agora. De dizer: eu rejeitei ele. Eu escolhi e ungi ele. Depois eu rejeitei ele. Agora não tem mais oportunidade dele seguir como rei. Então rejeitei ele como rei, não como filho. Se ele se humilhar e me buscar, eu liberto ele e dou para ele uma saída digna. Mas rei não. Perdeu. Perdeu o reinado porque perdeu o temor a Deus. Perdeu a reverência, a submissão ao profeta de Deus e à voz de Deus. E desobedeceu a Deus. Todas as vezes que você
teima com Deus e desobedece, você pode observar que vai vir algum problema na sua vida. Porque o primeiro que obedece a palavra de Deus é o próprio Deus. Então zele para cumprir a palavra de Deus. Para que você não fique pegando problema para a sua vida que você não quer, né? Já basta os que você já tem que lidar com eles. Então, agora nós vamos ver 1 Samuel capítulo 18, versículo do 6 ao 12. Olha o que aconteceu. Depois que Davi recebeu a unção de rei, ele foi lá e venceu o gigante Golias. Porque Saul, depois que desobedeceu a Deus, perdeu a coragem, perdeu a unção, perdeu o Espírito de Deus, perdeu a força. Então o gigante Golias tacou o terror nele e ele ficava com medo, escondido, fugido. Aí, 1 Samuel 18, a partir do versículo 6, diz assim: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou Golias, o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças. Essa música que foi cantada, que era a celebração da vitória, do exaltar de Deus na vida de Davi, humilhava Saul, porque jogava na cara dele a escolha que ele fez de afrontar a Deus, de desobedecer a Deus. E por isso, Deus levantou um outro que era segundo o coração de Deus. E essa música, que era a mesma música que dizia de glória para Davi, dizia de vergonha para Saul. E aquilo foi entrando dentro dele, Saul, e foi matando ele por dentro, por culpa dele mesmo. Então elas cantavam e dançavam com tamborins. Você vê, né, que é o louvor, a dança no louvor, com tamborins. Não era só no tempo de Miriam, mas é um ato profético que acompanhou Israel. Jesus dançava, né? Ele celebrava a Deus com danças, com louvores e com instrumentos. É o que nós vamos fazer agora, dia 28 de setembro, na abertura da primavera no Monte Manaim. É um ato profético. E músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam assim. Olha a música delas. Saul matou milhares de inimigos. Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, Davi agora é maior do que Saul. Deus está com Davi, não está mais com Saul. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Observe que ele já não estava mais com os olhos fitados em Deus. Ele já estava procurando glória nas pessoas. Ele estava olhando a vida dos outros em vez de concentrar na própria vida com Deus. Aí ele se perdeu. Esse erro não é inédito hoje, não. Tá? Isso aí aconteceu, muito lá atrás. Na palavra de Deus mostra muito isso, a soberba que precede a queda. A soberba faz a pessoa deixar de fitar os olhos em Deus para fitar os olhos nela mesma, no seu egoísmo, no seu autocentrismo. Ela se torna seu próprio Deus, ela se torna seu próprio profeta e ela faz sua própria cova. É grave. Versículo 9. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Por que diz que foi mandado por Deus? Porque Deus, ele é Senhor sobre tudo. Todos os seres celestiais, todos os seres humanos e animais terrestres, toda a criação e todos os seres infernais têm que se prostrar diante de Deus. A ele todo joelho se dobra. Toda língua é obrigada a confessar que Ele é o Senhor, querendo ou não. Então, Deus, Ele autorizou o espírito maligno a apoderar-se de Saul, porque Saul já não queria mais o Espírito de Deus. Ele queria ser senhor de si mesmo.
E ou você tem Deus como Senhor da sua vida, ou você está dominado pelas trevas. Não tem meio termo. E o que aconteceu? Quando Saul entrou em transe em sua casa, quando ele ficou possesso de espíritos malignos, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Deus tem que estar com você. E para Deus estar com você, você precisa estar com Ele. Observe que Deus deixou Saul porque Saul primeiro deixou a Deus. Deus escolheu Davi porque Davi escolheu a Deus primeiro. Olha como isso é sério. Deus responde fé. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se o buscardes, o encontrareis. Se o deixardes, Ele também te deixará. O que é conquistado pela fé é mantido pela fé. Saul perdeu tudo que ele conquistou, porque ele perdeu a fé. Davi ganhou tudo de Deus, porque ele ganhou tudo pela fé. Ele conquistou tudo pela fé e manteve até o último dia da sua vida. Saul reinou 40 anos de muita tragédia. Davi reinou 40 anos de muita glória e ganhava renome. E ele era temido por causa de Deus que era com ele. Ninguém mexia com Davi, a não ser para exaltar seus feitos e o poder de Deus na sua vida, porque todos sabiam que se mexesse com Davi, estava mexendo com Deus, porque Davi era fiel a Deus. Agora, para encerrar, capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, versículo 3. Olha aí, que coisa forte. Nós vamos ler agora. Aqui Samuel, o profeta, já havia morrido. E olha o que aconteceu com Saul. Saul, ele já estava possuído pelos espíritos das trevas. E o louvor que Davi entoava a Deus dava alívio para Saul, e os espíritos malignos saíam temporariamente, mas depois voltavam. Por quê? Porque Saul não queria compromisso com Deus. Então ele deixava a porta aberta para o inimigo que saiu voltar. Entendeu? E hoje eu estou mostrando para você que há poder curativo no louvor, sim. O louvor liberta, o louvor cura. Meu primeiro livro, ele chama A História do Louvor. E eu conto, assim, detalhes para você no livro do poder curativo do louvor, do poder libertador do louvor, quando o louvor realmente é um louvor que vem da palavra de Deus. É revelado e tem poder para curar você, porque tem louvor que adoece e chamam de louvor. Tem música que derruba a pessoa, mas tem louvor que levanta uma pessoa. Porque o ouvido, uma música que você recebe ali, é uma comida que você está dando para sua alma, para o seu espírito, para o seu homem interior, para sua mulher interior, para sua mente. E a música, ela tem o poder de levantar você ou de destruir você. Que tipo de música você tem ouvido? Do que você tem se alimentado pelos seus ouvidos? Que tipo de música você tem cantarolado? Porque às vezes você pode ter recebido a sua cura aqui, chega em casa, canta uma música infernal que abre a porta de novo para o inimigo entrar e devolver para você a doença que você recebeu a cura aqui. O louvor, eu posso dizer do louvor do Reino dos Céus, que é o que eu conheço. Ele abre a alma da pessoa. Por isso que eu falo muito. Põe louvor na sua casa. Ouve louvores do reino. Encha a sua vida de louvores do Reino dos Céus. Por quê? Porque são louvores que trazem força, que trazem alegria, que abre sua alma, que dá condições de Deus trazer para você refrigério, alívio, paz. Então, eu quero provar para você hoje aqui
que todo sofrimento ele tem uma origem espiritual. Aí você vê, do nada o filho se volta contra o pai, contra a mãe. Isso é espiritual. A esposa que fica o tempo todo procurando brigar com o marido. Isso é espiritual. Caçando briga, é espiritual. O marido que na volta pro trabalho para no bar e bebe, aí chega em casa bêbado, bate na esposa, nos filhos, grita, briga, derruba coisa, quebra coisa. Isso é de Deus? Isso é espiritual, isso não é de Deus, não, isso é do maligno. Do nada some o dinheiro dentro de casa. Do nada. Não é do nada. Isso é espiritual. Briga que surge do nada, não é do nada. Briga do nada? Não tem isso, não existe do nada, não existe acaso. Não tem coincidência. É espiritual. É espiritual. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 28. Para encerrar. Versículo 3 diz assim: Samuel já havia morrido, o profeta. E todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado diante do inimigo, porque Deus não era mais com ele, então ele temia o inimigo. Quem teme a Deus não teme nada. Quem teme o inimigo é porque não está temendo a Deus. Aqui, ó, prova disso aqui, ó, Saul. Então, Saul com medo foi consultar a Deus, mas Deus não lhe respondeu. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem para mim uma mulher que invoque os espíritos do mal para que eu a consulte. Então assim, tipo assim, né? Se Deus não vai me ajudar, vou procurar o diabo? Olha o espírito arrogante do cara. É muito importante você entender que Deus não é obrigado a fazer nada por mim nem por você. Deus responde fé. E a fé tem que ser sincera, genuína, de prontidão de obediência a Deus. Eu gosto de dizer que com o diabo não se brinca e com Deus muito menos. Dá uma conferida aí na sua intenção de fé. Você quer a cura para quê? Para ter uma vida inteira com Deus aqui no santuário e contar para todo mundo que o que você não conseguiu em lugar nenhum, você conseguiu aqui no santuário porque Deus te curou? Deus te libertou? Deus fez por você o que ninguém pôde fazer? Você está disposto a ser fiel a Deus e cultivar pela fé aquilo que você conquistou pela fé? Deus está pronto a te curar agora, hoje, aqui, diante desse altar. Mas é a sua fé que vai gerar isso em Deus. Leve a sério a sua vida com Deus, a sua corrente, não quebre mesmo. Cumpra os seus votos diante de Deus, sua palavra diante de Deus. Que Deus vai honrar a sua fé. Em nome de Jesus, fique firme no santuário. Eu quero você tomar a Santa Ceia no domingo. A Santa Ceia não substitui a corrente da cura não substitui a Santa Ceia. Cada um no seu objetivo e na sua força. Priorize a Deus. Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida, que todas as outras coisas Ele vai te acrescentar. Ponha ordem na sua vida. Em nome de Jesus. Reino dos céus. Reino dos céus. A Igreja das Águias.